Você sabe que eu votei contra essa lei de redução do ICMS. E votei por um simples motivo. Ele, para compensar a redução do ICMS dos combustíveis nos estados, ele vai retirar dinheiro da assistência social e da saúde. Já temos milhares de pessoas sem acesso, vai aumentar ainda mais a quantidade de pessoas sem tratamento de câncer, sem cirurgia, sem exame diagnóstico, ou seja, as pessoas vão continuar demorando mais tempo na fila ou não vão conseguir fazer o tratamento necessário para sobreviver. Nós estamos falando de vida. E também quero dizer que eu apresentei um projeto de lei para mudar a regra de composição do preço do combustível. E sabe qual fundamental. Sabe qual foi a resposta? A gente aprovou no Senado. Sabe qual foi a resposta do Lira, do Arthur Lira? Que aquele projeto não avançaria. Não avançaria, sabe por quê? Porque quem manda naquela casa são os interesses econômicos de um pequeno grupo de banqueiros que tem mandado no Brasil e tem mandado no preço do combustível e tem tirado dos pobres para eles ficarem mais ricos. E um dado que me chamou a atenção, enquanto votávamos o projeto de lei da redução do ICMS, o óleo diesel teve um aumento de 14%, que anularia a redução do ICMS. Então, nós vamos ver nos próximos dias o aumento da gasolina, porque a regra de conformação de preço não mudou e, portanto, essa redução do ICMS ela vai ser consumida pelos novos aumentos. Então, uma grande medida eleitoreira para gerar confusão na cabeça do povo brasileiro que de boa fé acredita que pode reduzir o preço do combustível, mas não vai haver redução do preço de combustível de forma sustentada. Uma hora ele vai voltar a subir. E cabe a gente estar sempre esclarecendo isso o tempo todo. Meu querido amigo Valadares Filho, nosso pré-candidato a senador da República pelo estado de Sergipe nas eleições de 2022. Fala-se muito em fake news. Você sabia que o presidente do Brasil, o Bolsonaro, é o campeão de fake news no mundo? São mais de 1.600 notícias falsas que ele divulgou. Você já foi vítima de fake news? Olha, meu amigo Rogério, já fui muito vítima de fake news. A gente vive, como você mesmo colocou, um momento no país que a gente tem um governo da mentira, um governo do fake news. Que é lamentável a gente ver tantos seguidores do presidente Bolsonaro alimentados por essas notícias falsas, mentirosas, que muitas vezes faz mal a muita gente. As pessoas precisavam ter um pouco mais de responsabilidade em relação a isso. E eu, que já fui candidato majoritário algumas vezes, já fui muito vítima desse tipo de notícia, que deve ser combatida. Fake news é crime e deve ser combatido, como a gente vem fazendo, denunciando, inclusive, na nossa pré-campanha. Quando eu fui candidato a prefeito, por exemplo, eu me lembro de uma fake news, que ela até é um pouco engraçada, mas é uma realidade do que eles falam. Por exemplo, tinha um comercial que o nosso adversário sempre colocava, de uma Hilux 1994, que era um carro de som da minha campanha, que era no nosso nome. E era um preço irrisório, 1994 a Hilux, ou seja, um valor insignificante em termos de um carro zero. E eles colocavam nos comerciais como se fosse uma Hilux do ano. Olha, o Valadares Filho aumentou seu patrimônio. Olha, ele tem uma Hilux. Você dá o detalhe do que era ela, um carro totalmente compatível em relação àquilo que a gente poderia ter naquele momento. E, inclusive, conseguimos tirar esse comercial do ar, como vários outros. Eu dei aqui um exemplo do mais simples de vários outros graves, que mexe com a honra das pessoas, muitas vezes. Inclusive esse, quando coloca que você tem um aumento de patrimônio que, na verdade, é irreal, o fato que aconteceram, isso também é um demonstrativo da irresponsabilidade das mentiras. Então, meu amigo, a gente tem que combater isso. O Congresso, eu acredito que tem que ser ainda mais duro em relação a isso, porque tem feito muito mal ao país, tem afastado famílias, tem feito briga entre amigos de infância muitas vezes. Os grupos de Zap viraram uma verdadeira guerra, muitas vezes em virtude dessas mentiras, dessas irresponsabilidades chamadas fake news, que o chefe maior da nação nesse momento, infelizmente, é quem lidera tudo isso. Mas vamos combater com muita firmeza e coragem. Você sabe que nós aprovamos a lei e o Bolsonaro vetou vários trechos dessa lei. Como o maior divulgador de fake news,
isso atestado por organismos internacionais de imprensa, certo? Ele não podia deixar que a lei integralmente fosse sancionada. Ele vetou vários artigos, fragilizando a lei de combate às fake news. Eu queria lembrar aqui que nessa pré-campanha eu fui vítima de várias fake news. A primeira, de que eu não poderia ser candidato porque eu era inelegível. Eu não tinha nenhum processo que me tornasse inelegível. Então, fake news. Depois disseram que o Lula retiraria a minha candidatura, que eu não seria candidato. Fake news. Depois disseram que Lula não viria aqui. Outra fake news. Depois disseram que Lula estava com raiva de mim e que jamais pediria voto ou estaria comigo no palanque. Outra fake news. Depois disse que Lula estaria em 2 palanques. Outra fake news. Ou seja, narrativas foram desmontadas. Desmontadas. A cada uma. Com a vinda de Lula, tudo isso foi sendo desmontado. Mas eles não pararam por aí. Inventaram um áudio utilizando a fala do próprio Lula para tentar descaracterizar a minha relação com o presidente Lula, que é uma relação de companheiros de mais de 30 anos. E onde o presidente Lula, de alguma forma, me desabonava. Felizmente, a gente conseguiu provar que era um áudio falso. Outra fake news. Eles divulgam um vídeo de uma disputa que eu vivi no PT em 2013 e diz que aquele vídeo em que eu estou exaltado porque estava tendo uma discussão com alguns companheiros do partido, dentro do partido, num espaço privado, que aquilo aconteceu depois da vinda do Lula. Eles nem olham que meu cabelo já ficou branco, né? Que eu estou de cabelo branco. Ou seja, a mentira, a fake news é algo muito grave que tenta enganar as pessoas. Agora, eu acho que a maior fake news que a gente está vivendo é o governo do Bolsonaro. Ele em si, este governo é uma fake news, e o governo de Sergipe também é uma grande fake news. Rogério, tem fake news maior do que o slogan chegou para resolver? Isso foi uma grande fake news. O que foi resolvido no Estado em termos de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda, de riquezas para o nosso povo? Mais pobreza. Mais pobreza. E aí a gente aproveita e já entra no próximo tema. Sergipe hoje é o 5º estado com pior desempenho econômico do Brasil. Sergipe tem hoje 48% da sua população vivendo com menos de R$500. Sergipe não tem perspectiva. A Fafem fechou esses dias porque quebrou um motor e ninguém ficou sabendo, ninguém deu publicidade. A Petrobras produzia 45 mil barris de petróleo, está produzindo próximo de 0. Produzíamos mais de quase 3 milhões de metros cúbicos de gás natural, estamos produzindo próximo de 0. Deixaram a Petrobras ir embora. A Fafem ficou 2 anos invernada, fomos nós que fomos atrás. A Carnalita, o projeto não foi adiante. A agricultura familiar, não foi construída uma única agroindústria no interior de Sergipe. Não se resolveu absolutamente nada. Resolveu o pagamento do servidor. Que veio através do orçamento de guerra, que foi aprovado no Congresso da Covid. No Congresso Nacional, que fomos nós que fizemos. Isso. Outra coisa, essa história do pró-rodovias. Os 200 milhões que você trouxe da Finisa. Que nós trouxemos através do Finisa. O seu mandato trouxe isso. Veja, chegou para resolver. Aí eu coloco dinheiro para a construção da rodovia João Bebe Água e ele negligencia. Ele não diz que quem chegou para resolver foi o mandato do senador Rogério, que botou o dinheiro para fazer a rodovia João Bebe Água. Ele não diz que foi o mandato do senador Rogério que garantiu 130 respiradores para equipar as UTIs durante a pandemia. Esse é um governo... Os veículos de segurança pública também que você conseguiu? Eu botei quase 5 milhões na segurança pública. Sabe o que ele fez? Ele levou o meu adversário para entregar os veículos e os equipamentos do recurso que eu coloquei. Nunca me chamou. Ele chegou para resolver com o recurso dos outros
e não resolveu absolutamente nada. A gente tem hoje uma população que se sente segura, uma saúde que piorou, uma educação que é uma das piores do Brasil. Uma infraestrutura precária. Esse é um governo muito Servidores ruim. desvalorizados. Servidores desvalorizados, professor sem carreira, policial sem carreira, ou seja, ou com uma carreira sem investimento na carreira desses policiais. Os demais servidores todos em situação ganhando menos. Ele inventou uma necessidade de fazer desconto maior da previdência dos servidores, 14%. Aí, quando Aí, a gente... véspera da eleição, lembra que eu falei... Depois da sua denúncia. Eu fiz uma denúncia, eu disse que no dia que assumisse o governo, que eu ia baixar a alíquota. 3 dias depois, ele baixou a alíquota. Portanto, não havia necessidade dessa crueldade com os servidores.